Boa noite a todos os irmãos e irmãs, aos amados ouvintes da Palavra de Deus. Nesta noite eu quero trazer aqui uma mensagem apocalíptica, cujo tema é a graça de Deus, o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, parte 2. A graça salvadora de Deus, ela está ininterruptamente ligada aos 7 selos, também às 7 taças da ira de Deus e também às 7 trombetas de Deus. Elas são juízos de Deus durante as dispensações, a dispensação da grande tribulação, pois desde a dispensação da inocência até a grande tribulação, onde no período tribulacional, a escatologia bíblica, ela nos apresenta no capítulo 6 de Apocalipse a abertura dos 7 selos, como também o tocar das 7 trombetas de Deus e das 7 taças da ira de Deus, de modo que todas as sessões, elas são juízos de Deus, destinados às nações rebeldes. Fazendo estas considerações, irei comentar sobre a 6ª dispensação, que é a da graça, pois tanto os 7 selos, como as 7 trombetas de Deus e também as 7 taças da ira de Deus, elas são a continuidade dos juízos de Deus, e isso dentro da grande tribulação. Sendo assim, percebe-se aqui um ponto muito interessante e salutar, pois os juízos de Deus, eles são destinados não para a igreja, a qual vive no período da dispensação da graça, pois a dispensação da graça, essa 6ª dispensação, ela pertence à Igreja de Cristo Jesus para os dias de hoje, a qual será arrebatada. Ela não participará, ou seja, ela será isenta, ela estará ausente do período da 6ª dispensação da grande tribulação. Quando nós falamos dispensação da graça, obviamente que ela é a graça do Evangelho de Deus, a qual nos foi dada, e que esta 6ª dispensação, a qual pertence à Igreja do Senhor Jesus Cristo, não estou querendo aqui afirmar ou dizer com isto que a graça salvadora de Deus, ela estará ausente no período da 7ª dispensação, que é a dispensação tribulacional, pois a graça de Deus, ela é encontrada através do Santo Evangelho de Cristo Jesus. No entanto, todo aquele que ouvir
o Evangelho, a palavra de Deus, e crê que Jesus Cristo é a graça salvadora de Deus, estará salvo, porque diz Paulo, o apóstolo Paulo, aos Romanos, que com o coração se crê para a justiça, com a vossa boca se faz confissão para a vossa salvação. Sendo assim, obviamente, essa pessoa que creu na justiça de Deus, que é Cristo Jesus, e a confessou adiante dos homens, estará salva, pois o próprio Jesus afirma estas palavras, dizendo: todo aquele, pois, que ouvir estas palavras e as crer, virei eu e o meu Pai, faremos morada em vós. Bem-aventurados serão aqueles que ouvir estas palavras, e crer no seu coração, certo? Jesus Cristo também diz que bem-aventurados serão aqueles que as ouvirem e as pôr em prática, diz também que todo aquele que o confessar diante dos homens estará salvo, Cristo Jesus disse que todos aqueles que o confessar diante dos homens, também eu testificarei diante de meu Pai e de seus anjos que estão nos céus. Isto é salvação, isto é graça de Deus, e graça imerecida, porque Deus nos a deu por meio da fé da pessoa de Cristo Jesus, seu Filho unigênito. A palavra do Senhor nos diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que agraciou, ou seja, que nos deu esta graça, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, a pessoa já passa a ter a vida eterna, já passa a ser herdeira da vida eterna. Isto é graça de Deus e imerecida. A palavra de Deus diz que nós não a merecíamos, esta graça. Mas quando ouvimos o Evangelho, cremos em nosso coração e com a nossa boca confessamos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, então estamos salvos. 1 João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz-nos que Jesus veio para que era seus, que eram os judeus, e os seus, os judeus, não o receberam, o recusaram, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ao saber, os que creem no seu nome. Então, todo aquele que nele crer, os que creem no seu nome, independentemente de raça, povos, tribos e nações, estará salva. Quando nós falamos da sexta dispensação, que é a da graça, e a qual está destinada à igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esta graça também se encontrada lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz-nos: e quando este evangelho do reino, o evangelho do reino, o reino milenar de Cristo, aqui na terra, de forma literal e não simbólica, mas de forma literal, Jesus Cristo descerá nos céus e implantará aqui o seu reino milenar, o seu reino de 1000 anos. E diz-nos lá em Mateus capítulo 24, 14, quando este evangelho do reino for pregado, em testemunho de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, então sobrevirá repentina destruição. No entanto, observando
as chaves bíblicas, as concordâncias bíblicas, não fugindo do assunto, nós vemos que a graça do Senhor Jesus é para os dias atuais e também para os dias que ainda hão de vir. É para esta dispensação, como dentro de todas as outras demais dispensações, a graça salvadora de Deus que é Cristo. Jesus Cristo salvou desde lá do Éden até os dias do Apocalipse. Ele continuará a salvar. Então, quando nós falamos de graça, não vamos confundir sobre as questões dos períodos. Isso seria algo equivocado caso nós acreditássemos que a graça existiria só aos dias de hoje. A graça salvadora de Deus, não. Ela pertence ao passado, ao presente e ao futuro. No entanto, essa graça de Deus, ela é permanente, ela é divina e eterna, ela está dentro de toda a eternidade. Quando nós falamos que os juízos de Deus está representado na abertura dos 7 selos, no trocar das 7 trombetas e por último, que está também nas 7 taças da ira, essa expressão, a ira de Deus, sobre ele permanece, de João 3,36, quer dizer que quem crê nele, no Filho, em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Mas quem não crê, não terá a vida e não verá a vida eterna, pois aos incrédulos e desobedientes a ira de Deus sobre eles permanece e permanecerá para sempre eternamente. A ira de Deus, ela é sempre eterna, pois a verdadeira ira, ela é pertencente somente ao soberano Deus Todo-Poderoso. Esses flagelos de todo o Apocalipse, eles fazem parte da vingança contra Deus, da vingança de Deus contra as nações rebeldes. No entanto, essas maldições de Deus, elas fazem parte da ira do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A verdadeira vingança, ela é unicamente de Deus. Isso está registrado desde os dias dos profetas até o da ceia do Senhor, em Apocalipse capítulo 19, do verso 17 ao verso 21. Vamos ler Apocalipse 19, versículo 17 ao versículo 21. Isso porque esta passagem, toda ela, traz-nos uma explicação a qual dá ênfase de como será o grande dia da ceia do Deus Todo-Poderoso, onde nós podemos observar a forma final com a qual Deus tratará com todos os povos do mundo inteiro. Ali onde, no vale do Megido, Satanás com as suas malignas falanges, ele marchará e declarará guerra contra o Cordeiro e seus santos. Mas Satanás, com os seus seguidores,
todos eles serão destruídos pelo sopro do que sai da boca do Senhor Jesus. Nos versículos 17 ao 21, nós podemos observar essas afirmações que diz: e vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Não posso deixar jamais de perceber e de crer que esta batalha se realizará de forma literal, tanto quanto o milênio de Cristo Jesus, ele é de forma literal e não de forma simbólica, como aqui eu já citei. E por isso é bom trazermos a atenção de forma zelosa, que ainda rápida, no entanto, é bom de se observar que a planície de Megido, em outro lugar chamada de planície de Jezreel ou Esdrelon, ficou formosa na história de Israel por causa das suas derrotas e também vitórias. Aqui realizou-se a vitória de Baruque, aliás, melhor falando, Baraque, sobre os cananeus, quando os próprios astros lutaram contra Sisera. Juízes capítulo 4, versículo 5. Houve também ali, naquele lugar, o vale do Egito, a vitória de Gideão contra os midianitas, Juízes capítulo 7. E, do mesmo modo, também a derrota e morte do rei Saul e seus 3 filhos sobre as mãos dos filisteus, de 1 Samuel capítulo 4. Também aconteceu a grande tragédia da derrota e morte do rei Josias sobre as mãos dos egípcios. Isso está em 2 Reis 23, versículo 29 e versículo 30. Ali também teve, naquela vitória, naquele lugar, as cruzadas foram ali derrotadas diante daquela batalha de Hons de Haiti em 1187 a.C. E dentre muitas outras labutas, nós podemos ver na Bíblia de estudos e aplicação muitas outras batalhas que ali foram travadas. Mas a palavra Magedon faz parte hoje da língua inglesa e está corretamente definida do Oxford English Dictionary como o lugar da última batalha decisiva. Sweet, escrevendo antes na Primeira Guerra Mundial, disse certamente: aquele que observam as tendências da civilização moderna não acharão impossível imaginar que virá um tempo quando, através de toda a cristandade, o espírito do anticristo irá, com o apoio do Estado, tomar firme posição contra o cristianismo
leal à pessoa e ensinamentos de Cristo Jesus. Isso está na Bíblia de estudo e aplicação pessoal. Essas foram as retratações minhas, falando do arsenal de informações contida na Bíblia de estudo e de aplicação pessoal, onde temos do verso 18 ao 21, que nos afirma dizendo: para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes, e vi a bestas e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montando no cavalo branco e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 21. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. No entanto, quanto à ira de Deus, de João 3, versículo 36, alguns teólogos que vivem muito nos campos das ideologias, visto que a ira de Deus é uma só, tanto quanto a sua vingança, mas o pior que isso, de fato, se torna indigesto, ao ponto de dar náuseas no sentido interpretativo da hermenêutica bíblica, e ao mesmo tempo eles se tornam cegos de entendimento, não conseguem ver nada favorável às 7 dispensações. Eles erram na escatologia, que é o acontecimento final de todas as coisas, e muito mais na soteriologia, que é o conhecimento, o ensinamento voltado para a salvação, tornando-se neófitos no conhecimento das coisas finais, onde o próprio soberano Deus estará comandando tudo, visto que Jesus Cristo, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. De Apocalipse capítulo 19, a Jesus, o Filho de Deus, a ninguém julga, mas entregou ao Filho. Deus confiou a ele todo o juízo, de João capítulo 5, versículo 22. Todo o poder lhe foi entregue nos céus e na terra. A palavra de Deus nos diz que não existe nenhum outro nome acima dos céus e na terra achado digno de salvação, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Verbo vivo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por causa dele, e sem ele nada do que existia se fez. João capítulo 1, versículo 1 em diante. A preservação do Evangelho, do santo e verdadeiro Evangelho, esse é o maior desafio da verdadeira igreja cristã de todos os tempos. Nesses dias que estamos vivendo, de tantas as interpretações teológicas, o maior desafio para a igreja é preservar a palavra
viva de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, falava Paulo aos irmãos de Gálatas, que estavam na Galácia, dizendo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, seja maldição, seja algo de abominação. Pois Paulo dizia que nós, ou seja, o plural editorial a que se refere a Paulo, o menos provável na terra de mudá-lo por causa das circunstâncias de seu chamado, ou um anjo vindo do céu, que ainda menos provável alteraria qualquer mensagem divina. Vejamos Mateus capítulo 6, versículo 10. Proclamasse ser o evangelho algo contrário à palavra entregue por nós na Galácia, devia se tornar anátema, amaldiçoado por Deus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Isso você poderá encontrar, para a glória de Deus, na Bíblia Sagrada, aplicação pessoal. Nós estamos gratos nesta noite pela vossa atenção sobre a temática que nós trouxemos, falando sobre o arrebatamento da igreja, que a igreja ela é pré-tribulacionista, não passará pelo período da grande tribulação. Falamos do período tribulacional, citando ali a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas de Deus e também as 7 taças da ira de Deus. Como, pois, haveria da igreja estar aqui passando por essas provações, as quais foram destinadas não a ela, mas unicamente e exclusivamente aos rebeldes, aos incrédulos, às nações profanas e mundanas, as quais sofrerão a ira de Deus. Ai de quem cai nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Fico aqui esta palavra, do evangelista Rubens Carlos, e eu vos saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.